Vamos lá iniciar mais um podcast aqui com Pedro Protásio. Meu amigo, eu sempre começo já de carrinho, de sola, certo? É verdade que essas usinas fotovoltaicas, elas vão matar as distribuidoras? Não, isso é um mito, é mais um mito. A questão é, a energia solar, ela é muito democrática, né, Hélio? Quando a gente vai olhar assim para implantar uma usina, talvez a maior peça são 3 metros. Então você Perfeito. consegue colocar isso no telhado de uma casa, no agronegócio, na indústria. E a adesão disso foi muito rápida. O sistema elétrico É um problema, sofre. né? É um Exato. O problema. sistema elétrico sofre porque ela é uma fonte de energia intermitente, então enquanto tem sol, vai gerando, mas ela é muito barata. Então ela é interessante para a concessionária, ela é interessante para o consumidor, para o sistema elétrico, mas a gente vive hoje uma dificuldade em relação ao sistema comportar tudo isso. Perfeito. Então, cada dia que passa, independente do tamanho do empreendimento da pessoa, do pequeno, médio e grande, tem para todos. Tem para É todos. viável para todos. É viável para todos. O setor elétrico ele foi estruturado como é hoje em 2004. Então a gente já está falando aí de mais de 20 Mais de 20 anos. anos. E agora, esse ano, ele está passando por algumas mudanças. Mudanças necessárias. Por exemplo, hoje a gente já paga, Hélio, o Brasil paga 50 bilhões de subsídio em conta de energia. Que isso, E é esse muito. subsídio, ele é rateado entre todo mundo. Então, na tarifa que você paga, Quando você fala o Brasil paga, é a União, não, são os usuários os de energia. usuários que recebem. Os usuários que recebem, eles pagam. E aí, por exemplo, na sua fatura de energia, hoje 17% já é destinado para esse subsídio. Certo. E aí, qual que é a composição? Basicamente, o que você gasta de energia, você está subsidiando essa CDE, que é a Conta de Certo. Desenvolvimento Energético. Em resumo, o que Isso é para acontece? investir no sistema elétrico. Ele volta em benefícios. Por Perfeito. exemplo, sistema isolado, quando você precisa fazer fontes incentivadas, energia solar, tudo isso recebe. O ponto é, começa a ficar muito caro para quem não tem. Perfeito. E aí o setor elétrico, depois desse tempo todo, está se readequando para pesar menos para quem não tem e a gente fazer uma coisa que fique ali sustentável para todo mundo e de fato hoje é viável para todo mundo, só não pode pesar no bolso do contribuinte. Quais são os principais pontos que você olha, você, como profissional, foi procurado para montar uma usina? Quais são os primeiros passos que você olha falando na zona rural? Maravilha. A zona rural, ela sofre muito com queda de energia, né? Eu sei que você comenta muito bem Com certeza, muito. que a gente que trabalha no agro, a gente recebe para fazer turismo, É né? isso mesmo, Então com assim, a gente certeza. vai lá na ponta, vê onde não está preservado, mas o sistema elétrico lá sofre. Então, a primeira coisa que eu vejo é se está tendo desperdício ou muita queda de energia. Ajustando isso, ou seja, a energia mais cara é aquela que você Você vai paga e olhar não então usa. a rede da pessoa. A Como rede que da essa pessoa. energia normal pela equatorial aqui em Goiás chega nessa propriedade? Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, que aí você entende como essa pessoa recebe energia, se é uma energia boa, ruim, se ela tem capacidade de injetar ali. E claro, paralelo a isso, a gente também precisa reduzir desperdício, porque a energia mais cara é aquela que você paga e não usa. Exatamente. Então a gente precisa primeiro fazer toda a eficientização e depois entrar com o que dá Porque pode na acontecer, geração. né, da pessoa montar a usina e se eu passar primeiro, isso passar batido, ele não vai colocar isso na rede, Não não é isso? conecta. Tem vários casos hoje no estado de Goiás, são centenas de casos de usinas que estão Aquelas aguardando, usinas espetacular, moderna, mas não gera energia. não gera. Gera, mas não coloca na rede. Gera e não coloca na rede. É uma certa imprudência de quem está fornecendo essa solução, porque são procedimentos bem estabelecidos E que isso é péssimo pro mercado, é né? péssimo, porque gera insegurança, gera incerteza. E é um setor da energia, do mercado que emprega muita Com gente. certeza. Tem muito profissional ali aplicado, dedicado. Isso gera um ruído prejudicial para o setor como um todo, mas são coisas simples de você resolver. Se você consulta a concessionária de energia antes, faz um protocolo, talvez com poucos dias, 30, 60 dias, você já tem a bênção para conectar ou não.
mas são vários os casos de usina que não estão Não injetando. tem como. Sabe o que eu acho interessante? Cada convidado meu aqui, para eles tudo é simples. Mas na verdade é por causa de conhecimento que cada um de vocês tem. Tá bom, nós olhamos a rede. Esse foi o primeiro ponto. Você viu a dificuldade dessa energia? Qual que é o próximo passo? Próximo passo, de fato, é a gente fazer o projeto elétrico. Tudo tem que ser regularizado perante órgãos de licenciamento ambiental, a CEMAD, você pode falar melhor do que eu, né? Isso, ou no município. Ou no município. Tem que ser homologado com a concessionária de energia, aqui em Goiás Equatorial ou com a Chesp. Em algumas unidades comerciais, industriais, você ainda tem que respeitar normas do Corpo de Bombeiro. Perfeito. Para você ter uma noção, Hélio. Então, resumindo, órgão ambiental competente, a própria concessionária, que é Equatorial, ou é o exemplo que todo mundo conhece, e o bombeiros também. E o Corpo de Bombeiros. Resolveu isso aí, que aí você vai começar. Aí a gente pode executar. comprar material, Perfeito. aí tem condição de já colocar a usina para gerar. E a Equatorial cobra licença ambiental ou são independentes as aprovações? São independentes, isso é uma questão que as instituições, e aqui a gente pode falar, nós como profissionais do CREA, né? Poderia ter uma interligação, uma comunicação melhor, mas hoje cada um olha para o seu quadrado. Entendi. Fala para mim, Pedro, qual que é a sua formação mesmo, sua experiência? Quantos anos você já trabalha com usina fotovoltaica? Eu tenho aí, nossa, agora já faz tempo, hein? São Na época do futebol lá nem tinha essa barbinha branca, o cabelo, não, né? Exato. Mas aí, ó, já são 15 anos de formação na engenharia elétrica. Depois tive a oportunidade de fazer a civil, a segurança do trabalho. Beleza. Então você é tri-eng, né? É isso aí. É engenheiro eletricista, engenheiro civil Civil e e segurança do segurança. trabalho. É isso aí. É isso aí. É a busca de conhecimento, é constante, não tem como ser Como você diferente. disse, Hélio, a gente aprende com a mão na massa, mas quando você tem conhecimento, a chance de você aprender mais rápido, Com certeza. não repetir erro, tornar o que é complexo um pouco mais fácil, é o caminho. E o caminho fica mais curto, né? Com certeza. Então você aprovou e não tem uma situação que está acontecendo muito, que é a questão do crédito, que a pessoa, hoje o financiamento está difícil, ou quando acontece as taxas estão maiores. O que você pode falar sobre o crédito para a pessoa adquirir, montar uma usina fotovoltaica? Perfeito. Hoje a energia solar fotovoltaica tem várias fontes de financiamento, então você pode ir de bancos com subsídio, como o FCO, BNDES, a bancos aqui que a gente tem conta, como o Sicoob, Banco do Brasil. A liberação desses bancos que não precisam de produtos nacionalizados, nem crédito subsidiado, é muito simples. Você faz o pleito, talvez ali de um dia para o outro você recebe o crédito. Tem que estar com o nome organizado, né? Tem Isso que é estar com básico. o nome organizado. E aí, às vezes, fica aquela pergunta: mas o crédito está com a Selic a 15% hoje no Isso. Brasil. Uhum. Só que o retorno com uma energia solar, ela passa de 2% ao mês. Então, ainda assim, vale de fato você pegar o crédito, tomar o crédito e investir na sua usina fotovoltaica. Claro, ajustando ali sua conta, sua relação com o banco. Perfeito, olha só. Nós comentamos agora que tem 3 aprovações no órgão ambiental, na própria concessionária e corpo de bombeiros. Quero deixar bem claro para vocês sobre a questão ambiental. Primeiro eu tenho que saber qual que é a competência, qual município. Aí eu vou saber pela lei 140 de 2011 se vai ser no município ou se vai ser no estado. Aí eu aprovei o projeto também na Equatorial e também no Bombeiro. Então são situações, 3 órgãos diferentes. E a questão ambiental que eu sempre oriento, Pedro, vocês que trabalham na execução dessas usinas fotovoltaicas, é se aonde vai montar vai ter desmatamento. Porque muda tudo quando tem desmatamento. É mais complexo, mas também consegue liberar. Agora, quando não tem o desmatamento, a licença é mais fácil hoje. E o próprio órgão ambiental aqui do estado facilitou bastante essa emissão, porque é energia limpa, né? É o que o órgão ambiental mais preza e ele tem que facilitar. No dia a dia, você tem tido dificuldade com o meio ambiente, nos órgãos ambientais, com o próprio Corpo de Bombeiros? Porque um dia eu participei na Alego sobre uma palestra que
que o Corpo de Bombeiro deu, e a dificuldade de ser muito grande, porque o jeito que ele estava cobrando, estava exigindo norma americana, sendo que nem os dispositivos contra incêndio existem no Brasil. Como que está essa situação? O Brasil é um país onde até o passado é incerto, como muitos dizem, né? É verdade. Então, o triste é quando a gente mira uma melhoria, mas não cuida de quem já investiu, de quem já acreditou em uma coisa ou outra, como no Aí já caso aqui tem da energia milhões solar. investido, quer mudar a regra de uma hora para outra. E não está preparado. Então, o Corpo de Bombeiros reconheceu, ele deu um passo atrás no sentido de revisar a norma, Eu lembro que essa norma vencia, era 30 de novembro de 2024, uma coisa assim. justo. Então, quer dizer, ela foi mudada, Em fevereiro desse ano de 2025, ela foi atualizada. atualizada, postergou um pouco o prazo de adequação para quem já tinha a usina anterior e foi dado mais clareza em quais que são esses dispositivos para reduzir o risco de quem vai subir no telhado para operar ali, por exemplo, o corpo de bombeiro que vai operar em alguma ocorrência. Então, assim, amenizou. Mas com certeza, Hélio, o acompanhamento ele poderia ter tido mais envolvimento da sociedade, mais esclarecimento. Nós que somos profissionais que nos preocupamos com essa certificação, com a regularização, a gente vai atrás da informação. Mas muitas das pessoas que instalam e usufruem disso nem fazem É ideia. verdade. Nós, como técnico, a gente aprende a parte técnica e a gente sabe que sempre tem uma base legal por trás. A gente tem que saber dessa base legal também para facilitar e informar para os nossos clientes, né? No caso, por que que qual seria aí um indicativo que você falava assim, ó, olha, pode investir na usina fotovoltaica que vai ser sucesso. E esse retorno é rápido? Quanto tempo mais ou menos? Tá. Hoje tem basicamente duas formas de você verificar se é viável você colocar energia solar ou não. A primeira é se você tem um consumo de energia onde a rede possibilita a conexão. Certo. Nesse caso, muito provavelmente a energia solar hoje é uma das fontes mais baratas. É importante a gente falar até daqui a pouquinho, o Brasil é um país com muito recurso natural. Sim. Então, não necessariamente a energia solar seja a melhor fonte. Mas, se você tem disponibilidade de conexão, tem um crédito bom ou um recurso voltado para isso, eu te garanto, vale a pena você investir. O que você tem que olhar fora do seu contexto aqui? Se você tem se você vislumbra usufruir desse benefício por pelo menos 4 ou 5 anos, que é Perfeito. justamente o tempo do retorno. Retorno. Então, Excelente. isso é importante nesse aspecto em que quase todo mundo vivencia. Quer ter sua propriedade, ter seu negócio, seu agronegócio e tentar eficientizar ele. Segunda forma, é para quem não está conectado na rede de energia. Quer dizer, não chega à rede. Não chega à rede. E você deve saber bastante da realidade, por exemplo, no Matopiba, no oeste da Bahia, que tem recurso natural, tem terra para plantio, Mas não tem a rede. mas não tem a rede. E aí a energia solar, ela vem como complemento, por exemplo, Mas não pro tem, diesel. mas não tem sim, beleza, ótimo. Meu raciocínio, eu ia fazer essa pergunta. Mas não tem a questão do problema com as baterias? Como que seria isso? Aí vai tocar no diesel? Toca no diesel. A usina fotovoltaica? A usina fotovoltaica. Explica melhor isso que é interessante, mas quando a gente fala de tocar no diesel, o custo é alto, O não? custo é alto, é realmente onde a rede não Na chega. verdade, você vai viabilizar uma atividade econômica porque não tem a rede. Perfeito. Resumindo, é isso. Então, isso hoje no Brasil está concentrado muito na região do Matopiba e algumas áreas assim com recurso natural, a gente está falando de sol, solo e água, boas, Mas não tem a rede. não tem a rede. Apesar de ser caro, você coloca o diesel, porque ela é uma fonte resiliente, então você liga a hora que puder, Sim. diferente da solar que precisa de ter o sol. E aí, Hélio, você acopla um sistema fotovoltaico para ficar híbrido. Perfeito. Você consegue reduzir até 70% do seu consumo de diesel. Muito bom. Então, o que torna impeditivo do custo do diesel já começa a ficar viável. Então, essa segunda forma de você olhar a viabilidade de uma usina fotovoltaica tem ganhado bastante aceitação É nessa o que região. você falou no início, né? Vai lá fazer uma visita, verificar se tem a rede para fazer as adequações e ainda tem a possibilidade de colocar quando não tem a rede. Exato. Isso é muito bom, porque às vezes a pessoa tem um empreendimento lá que vale milhões e não tem como ter uma atividade econômica
por falta de energia. E aí começa a viabilizar esses negócios. Com certeza. Certo. A pessoa montou a sua usina, colocou na rede, começou a gerar. Como que é feita essa troca? Aquele valor que ele pagaria para a concessionária é crédito? Explica isso com mais detalhe. Como que funciona? Perfeito. Hoje funciona no sistema de crédito de energia para quem está conectado na rede. Então, assim, você tem a sua usina A troca é uma fotovoltaica. por um. A troca, ela depende de quando você você conectou a sua usina na rede. Mas você fala aquela parte que eles falam da taxa do sol? Exato. Ah, Aquele mito da taxação do sol surgiu depois da lei, que é a Lei 14.300, que rege sobre isso. certo. O que acontece? Até 2022, 2023, quem tinha a usina injeta a 1 kWh, vamos supor, num domingo. Tá tudo Certo. apagado aqui, não está usando nada. Você injeta isso no medidor. Certo. Isso vira um crédito, que você pode compensar em até 5 anos nessa mesma unidade. Mas essa compensação como que faz? A pessoa vai lá e fala, olha, eu tenho um crédito, mas eu tenho que te pagar tanto, você desconta? Só essa troca? Você comunica com a concessionária, não é em dinheiro, Sim. mas é em abatimento. Por exemplo, vamos supor, lá na sua propriedade, você gera um bloco de 1.000 kWh. Certo. Seu consumo lá é de 500. Perfeito. Aqui também é de 500. Então você abate os 500 lá, injeta o restante para cá, para abater aqui. E esses 500 que foi lá na fonte, a questão da taxa do sol, eu falo taxa do sol porque os leigos falam assim e fica mais fácil de entender. É o mesmo tanto como se fosse colocar aqui ou tem esse desconto da rede? Como que funciona esse desconto da rede? Para quem instalou antes da lei, Ah, tá. é 1 para 1. Ou seja, 1 kWh que você injetou em Piracanjuba, em Rio Entendi. Verde, qualquer lugar aqui do estado de Goiás, você abate em outro lugar do estado de Goiás. Sob a área de concessão da Equatorial, 1 para 1. Depois da Lei 14.300, aí começou a ter algumas transições. É como se estivesse cobrando por uso da rede. É um pedágio e que ele é justo. Sabe, Hélio? Eu também penso, porque o nome correto é esse pedágio, porque a pessoa tem uma rodovia novinha ou então tem uma rede e vai usar de graça, sem nenhum pagar por nada. E Hélio, a gente sofre de um país em que aqueles que pensam as leis, aqueles que querem fazer acontecer, eles olham muito pro seu umbigo, né? Pro seu quinhão ali. Por interesse próprio, Por né? interesse próprio. E aí quer perpetuar subsídio, quer distorcer benefício. Então, assim, para o começo da energia solar, isso foi sensacional. Porque tem um incentivo muito grande. Total. Eu lembro que o primeiro sistema que eu ofereci, ele em 2010, mais ou menos, ele dava um retorno de investimento em 25 anos. Em 25 anos. Nossa, é muito tempo. Em 2017 já caiu para 5. Então, Então, se a gente analisar daquela época sem a taxa do sol, com a taxa do sol hoje é muito mais viável. Muito, muito. Caiu o preço do equipamento, a gente teve redução do custo para fazer essas instalações. Por exemplo, no Brasil, Hélio, a cada 3 farmácias você tem uma empresa de energia solar. Olha só. Então tem muita mão de obra, hoje ficou de fato mais barato. Você tem que fazer essa analogia aí quanto os bar agora, porque sempre faz de bar, igreja e drogaria, né? Tem que ser empresa de usina fotovoltaica. É muita gente. Muito. Depois disso, depois da lei, mudou. E agora a gente tem que olhar caso a caso. Alguns casos são mais taxados, outros menos. Mas, em regra, a partir de 2030, que já está logo ali, esse pedágio vai ser de 30%. Ou seja, 1 kWh que você gera, onde está... Recebe 70. Recebe. O que ainda é muito vantajoso. É muito vantajoso. E é justo, né? Como a gente exatamente. disse. Porque imagina quanto que custa para você fazer uma rede, né? Às vezes o cara precisa só de 5 quilômetros, ou às vezes um pouco mais, milhões. Quanto que é uma rede dessa? É caro para manter, né? E qual que é um caso, assim, na prática que aconteceu com você? O maior projeto que você já pôs, qual que você já construiu de maior valor, assim, valor econômico e de produção também? A gente tem instalado muitas usinas agora aqui no interior de Goiás, que é Qual município? Águas Lindas, Padre Bernardo, aquela região do entorno do Distrito Federal. A gente tem feito usinas que possibilitam aí abastecer
300 casas por mês, 3 mil E casas são por mês. investidores, a pessoa faz a usina para investir na rede e vender essa energia mesmo. Exato. Não se chama venda, é uma energia por assinatura. Ou seja, quem não tem condição de colocar a energia, por exemplo, porque mora no apartamento ou porque não tem o crédito aprovado, ele pode alugar uma fração dessas usinas. Ah, entendi. Então hoje existem vários e vários players aí que oferecem esse desconto. A gente está falando de 15 a 20% mais ou menos de desconto. Quem aluga não paga nada por isso. E quem fez a usina, claro, investiu. A gente está falando Certeza. de investimento aí dessas usinas da casa aí de seus 20 milhões, mais ou menos. E dá um retorno aí de quase 3% para quem investiu lá, né, mensal no capital que E ele a investiu. pessoa, uns 15% na sua conta. 15, 20%. E Então qual, é bom para todo mundo. qual que é a capacidade dessa usina? Essa usina, ela fica alocada numa área mais ou menos ali dos seus 10 mil metros quadrados. Então, a gente está falando de um hectare, né? E aí a gente replica isso para módulos contíguos. Então, são 5 arranjos desses que geram energia aí, se a gente fizer uma conta para bater aí 3 mil casas tranquilamente. E falando de usina fotovoltaica para o agronegócio, principalmente para um irrigante, Uhum. você já tem algum tipo de experiência, alguma coisa nesse sentido? O que você pensa? É um futuro começar a colocar para os pivôs? Com certeza, Hélio. Você melhor do que ninguém sabe que o Brasil, ele tem, assim, ele é gigante pela própria natureza, Sim. né? Então, com tanto de recurso que a gente conseguir fazer uma segunda safra, uma terceira safra com pivô, cara, produtividade vai lá em cima. Então, o irrigante hoje ele já tem um desconto muito grande. Tem 80%, se ele tiver com as questões ambientais em dias, tendo a licença ambiental, a primeira outorga, depois a licença ambiental, ele tem 80% de desconto. Isso. Então, assim, é um desconto muito relevante, principalmente ali naquela hora que eles falam da madrugada, né? O horário reservado. Exatamente. Começa das 6, 7 horas da noite, né, da tarde, e vai até 6 da manhã. E ele consegue, então, assim, irrigar a um custo baixo. Qual que está sendo a oportunidade para solar e a oportunidade para o irrigante, que agora está casando a fome com a vontade de comer? O setor elétrico está limitando a energia. Tem vários casos de pessoas que querem ampliar o consumo, mas não tem rede, não tem É a disponibilidade. reserva que fala, né? Qual que é o nome técnico mesmo? Hoje é o orçamento de conexão o nome dado. Antigamente já foi liberação de carga. Isso, eu queria lembrar isso. Eu já vi falar muitas vezes a liberação de carga. Às vezes o cara tem a liberação de carga, pagava por aquilo, às vezes nem usava para garantir um fornecimento de energia, né? E hoje, assim, o sistema ele está de fato estressado, não tem energia para quem quer. E aí, o produtor de irrigação, ao invés dele irrigar só de madrugada, Ele vai poder irrigar à noite, ele durante irriga o dia. durante o dia. E aí, essa energia é cara, É caro. porque ela não tem os 80% de desconto. Isso. E nesse bloco de energia aqui, você pode fazer a energia solar para abater essa parte. E aí é importante, durante esse estudo, você calcular uma usina para abater justamente essa parte. Porque não vale a pena você gerar energia para abater essa parte e a outra lá onde já tem um desconto de 80%. De 80%, entendi. Então, nesse momento, Hélio, é a hora que fica interessante demais, porque você libera horas de utilização a um custo mais barato para quem tem seu pivô de irrigação. E dentre as atividades do agronegócio que você presta serviço e já instalou alguma usina fotovoltaica, quais são as principais atividades? A principal é a avicultura. 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 Então, essa aí no peso do frango ali, qualquer custo que você conseguir eliminar. E é interessante, eu faço muitas licenças ambientais para avicultura. É quase que como que fosse a fachada de uma avicultura, é você chegar e ver a usina fotovoltaica, né? A adesão ali foi rápida, né? Muito rápido. Foi rápido. Todos têm. Todos. Então, a avicultura você consegue reduzir quase que em regra uma conta aí de 15 mil para R$100 por mês. Impressionante. Tem aquelas particularidades porque existem ciclos que são de 45 dias na avicultura. Então, uma conta talvez venha um pouquinho mais cara, outra mais barata.
Mas a avicultura com Que certeza é é o aquele melhor. ciclo da engorda que você está falando, Exato. do frango. Do frango. Porque quando é o pintinho, os Uhum, 15 primeiros dias, você tem que usar muita lenha para aquecer. certo. E você usa pouca ventilação, pouca energia elétrica. Aí depois tem os últimos 30 dias, que o frango já está começando a ficar grande, você precisa de exaustor, ventilação e aqui vai muita energia elétrica. Então, não é todo mês que a conta de energia vem E igual. aí tem o vazio sanitário, né? O Tem ainda o período vazio que sanitário. ele não utiliza ainda, né? E que é o descanso do granjeiro também, né? É, exatamente. Então, a gente falou muito de avicultura. Você também citou pessoa que tem próprio investidor. E Uhum, quais irrigação nós comentamos também. uhum. E mais quais atividades que é uma situação boa para quem precisa de energia? Eu elencaria de fato a avicultura como, olhando para o agro, né? Avicultura o primeiro, depois ordenha, também tem um consumo de energia Ordenha de produção de de leite? produção de Que leite, tem um tanque também, né? tem o tanque, hoje tem muita ordenha automatizada também, então aqui dá para reduzir bem o consumo. Logo na sequência viriam Armazém de grãos. os armazéns de grãos, e agora a onda realmente vão ser os pivôs de irrigação. Pivô de irrigação. Olha só, você que trabalha com avicultura, eu tenho visto muito na prática, muitas multas. Você às vezes já tem a licença ambiental e não está cumprindo as condicionantes, ou nem tem a licença ambiental. E além disso, você montou usina fotovoltaica sem licença. Muitas dessas multas a gente está conseguindo cancelar, inclusive, diante da situação de ser baixo impacto. Então, muito importante isso aí, que a gente já tem muitos casos para resolver. Às vezes, você que presta serviço, Pedro, para vários aviculturas, pessoa tiver esse problema com multas ambientais, que costuma ser 10 mil, 20 É, mil, 50 mil reais, a gente está conseguindo cancelar por alguma técnica que a gente criou aqui de baixo impacto, comprovando isso, que é energia fotovoltaica, qual que seria o impacto? muito Se baixo. não tem desmatamento, porque quando tem desmatamento para montar, é uma situação. E mesmo assim, a área é pequena, né? A área Não é é, pequena. não é área grande. Então é uma situação que a gente pegou muito na prática. E muitos também têm muitos poços e também está multando muito por não ter a outorga desses poços. A gente tem muita prática sobre usina fotovoltaica. A gente atende produtores da BRF, atende produtores da Superfrango, e a gente tem ajudado esses produtores. É interessante que eles têm 5 hectares, 6 hectares, e sempre que chega lá estão animados, firme com o frango, porque tem uma estrutura por trás muito grande. É isso que você tem visto É também no isso que dia a eu tenho dia? visto. A avicultura, ela tem uma característica de, de integração. Então, normalmente você tem uma grande empresa, Isso, igual você exatamente. falou, BRF, BRF, Superfrango, Superfrango, verdade. e eles prezam por levar uma condição de equidade ali, de tentar deixar o mais igual possível a condição para os integrados. Então, essa proteção dá uma tranquilidade, a pessoa consegue produzir ali na terrinha dele, É, a avicultura, e daqui, né, Hélio, sai tanto subproduto, cama de frango, exatamente. cara. Aí você consegue fazer um esterco. Não, hoje tem estudos que a cama de frango dá mais de 30% do lucro. É igual ao confinamento também. O próprio adubo de confinamento é maior ainda, é 50%. Então, quer dizer, o boi é 50% do lucro do cara e o que ele vende, que era um passivo enorme, virou um ativo dessa política que eu penso que é isso que tem que ser. A política de sustentabilidade é isso. Não adianta ser só sustentável ambientalmente, mas não for economicamente. Não vai funcionar. Perfeito, Não é isso? perfeito. Tem que ser assim. E qual, assim, o maior erro que você tem visto? Porque quando você comentou em algum momento que tem muitas empresas prestando esse serviço, qual que é o maior erro que você vê na prática para quem monta as usinas, quem é o prestador de serviço mesmo, que vai montar a usina para essas pessoas? Basicamente é o cuidado com as proteções elétricas, né? A gente está falando aí de energia. Então, a partir do momento que você está levando uma usina de geração para o seu telhado, para o seu negócio, cara, isso é um risco se você não faz bem feito. Então, Exatamente. fiação exposta, conexão mal feita, e conexão mal feita, cara, gera arco elétrico. Isso aí para dar um surto, começar um incêndio,
E o que você comentou, né? Que desperdício é mais caro. Desperdício é mais caro. Então a gente vê assim até alguns quadros de energia, a gente Erros vai amadores mesmo. erros de, vamos dizer, eu acho que não é um erro de falta de conhecimento, Não. não, é um erro de talvez de desleixo ou então de economia. Falta de capricho. Falta de capricho, velho. Eu sei que é um cara caprichoso com o seu trabalho. Tem Você que sabe que ser. tem que ter, cara. Tem que ter. Porque muitas das vezes o camarada instala a energia solar lá, não manda nenhuma foto pro dono. O dono nunca vai ver como é que tá instalado lá embaixo É. da usina. Então, normalmente são esses erros, sabe? Que trazem um risco, de fato, pro investidor. Então você, como um profissional da área, indica a pessoa investir em usina fotovoltaica. Eu indico. E como a gente está no momento de reformulação do setor elétrico, eu indico ainda assim, olhar para o seu negócio de uma forma de uma forma agnóstica. Talvez não seja energia solar, mas hoje você pode, por exemplo, tendo uma operação com o gado, né? O gado leiteiro, você pode ter um biodigestor. Biodigestor. Isso também se replica para a suinocultura, que você pode ter um biodigestor. Acontece mais na prática com a suinicultura mesmo. Exato. Então, assim, às vezes, Hélio, não é a usina fotovoltaica, mas se você olha para dentro, É agregar valor, né? é agregar Aquilo valor, que dá despesa, gerar crédito, benefício. Como você benefício. disse, é a cama de frango, o esterco. A energia, cara, se você põe na ponta do lápis uma coisa que todo mês você tem que tirar do seu bolso, colocar na mesa para a concessionária levar embora, imagina se você tira do bolso, põe aqui e volta para o outro bolso seu. Bem melhor. Hoje eu conversei com uma cliente que é uma ceramista. E aí ela tem que me pagar um valor que está alguns dias atrasado. Ela falou, é o seguinte, segunda-feira é o dia de eu pagar energia. Eu posso, olha só o exemplo que ela falou, eu posso deixar de pagar meus funcionários. E você que é da consultoria ambiental, mas a energia eu não deixo de pagar. Porque se ela deixar de pagar, Corta. vai deixar de produzir, né? Porque ela necessita dessa energia. Exatamente, Hélio. Então, assim, a energia você depende dela. Dado que você depende dela, seu concorrente também depende. Tenta ser pelo menos mais competitivo do que ele. Exatamente. É. Tem uma estrutura no mínimo igual, né? E ceramista, você tem visto atendido alguém ou não? Porque eu atendo muitas cerâmicas e a maioria tem alguma usina lá já. Muitas tem. Tem. Cerâmica, metalurgia, essas indústrias muito intensas no consumo de energia, elas também investem muito na energia fotovoltaica. Eu não tenho ideia do custo, mas de uma cerâmica é mais de 30% a energia. Com certeza, com certeza. Hoje é um dos maiores consumos das indústrias, vem a parte da cerâmica representa uma fatia considerável. Vamos falar mais uma vez sobre mito. Tem mais algum mito aí pra gente de forma... Qual que é o principal objetivo quando a gente cria um podcast? É comunicar. E essa comunicação, principalmente, eu trabalho muito com agronegócio, mas também com a indústria, com a mineração, é comunicar a realidade, porque muitas pessoas falam, mas não sabem a prática. Os famosos de apartamento. Quais são outros mitos que você poderia falar para a gente deixar claro para quem está nos assistindo? Maravilha, Hélio. Ótima oportunidade. Ainda mais num momento em que a gente está tendo tanta mudança. Por exemplo, a gente está gravando aqui em novembro de 2025. Em menos de 30 dias, a Equatorial aumentou o preço da energia em média 20%. É muita coisa. Né? É muita coisa. A dona Maria, seu João, cara, pagar em E casa todo mundo, cada mês, dia, está tendo menos lucro. menos lucro apertado. 2 medidas provisórias que vão ser assinadas esse mês, mudando o setor elétrico. O Corpo de Bombeiro agora em novembro, fazendo mais um ano daquela... Outra instrução normativa. Então, assim, tem muita coisa, Hélio, que o pessoal não endereça bem a solução e fala energia solar não compensa. E eu te elenco esses vários fatores. A verdade compensa, mas você tem que olhar a sua aplicação diferente da que às vezes seu vizinho, seu conhecido fez. Porque o setor, ele passa por mudanças.
Então, uma solução que foi viável no passado, talvez exatamente ela não seja a melhor solução para agora. Com certeza. É muito mudança rápida, né? Hélio, para você ter noção, de 88 da Constituição para cá, só de normas no Brasil foram mais de 8 milhões. Que é isso? Isso por dia dá umas 500 por dia. Cara, como é que você vai acompanhar essas mudanças? Então, o setor elétrico... Mas essas mudanças que você comentou é geral, né? São todas. São todas. Falando só do setor elétrico. Vamos pegar os 8 últimos... Ah, tá, isso. Só do setor elétrico. Vamos pegar dos últimos 10 anos, o setor elétrico. Foi, em média, 4 normas por mês. Meu Deus, que isso. 60% É impossível delas já de não valem. acompanhar. É impossível. É o que eu sempre falo de legislação ambiental. Ela muda todo mês, tem uma situação nova. E muitas vezes aquilo que você fez ontem mudou, já não pode mais. E assim Perfeito. acontece também no setor elétrico. Assim acontece. Então, muitas das vezes a pessoa fala, mas não vale mais a pena, eu fiz no passado, hoje não vou fazer. Calma, vale a pena. Só que assim, são outros tempos, então a gente tem que ponderar ali, de fato, qual que é a sua realidade hoje para fazer a melhor solução. O certo, o que a gente sempre explica, é buscar profissionais, por isso que eu só chamo profissionais aqui de referência, que dominam suas atividades. E sabe o principal, que todos que vêm aqui, que é impressionante, é esse brilho nos olhos que realmente tem e que entende e ama a profissão. No caso, você na sua área tem que ter esse domínio. E se não for assim, a pessoa vai ter muito prejuízo. Porque quando fazendo dessa forma, que eu sempre falo no capricho, tem dificuldade, imagina se não for dessa forma, nesses critérios. É um risco enorme que você traz. E assim, Hélio, eu tenho que te parabenizar, cara. Você é uma inspiração. Te conheço, assim, desde que a gente era menino, né? Tem muito tempo, mais de 20 anos. Mais de 20 anos, assim. Sua história é inspiradora, cara. Seu propósito aqui na Supremo de ser a empresa que vai levar mais licenças aí pro Brasil, isso é inspirador. E a gente não faz isso, cara, se não for com conhecimento, com mão na massa. Exatamente. E muita resiliência, cara, porque é aquilo. O Brasil, ele é um país de muitas oportunidades, mas eu costumo falar, cara, num hino, aonde se fala, gigante pela própria natureza, verás que o filho teu não foge à luta, mas ainda tem aquela parte assim, deitado eternamente e berço esplêndido. Cara, eu vejo assim, as nossas lideranças políticas hoje, infelizmente, elas vivem num contexto muito distante da realidade de quem quer fazer acontecer. Então eu assino embaixo, sabe, Hélio, nisso que você fala, que quem quer transformar o país, cara, tem que buscar conhecimento, tem que buscar fazer diferente todo o santo dia. E buscar inspiração é isso, cara, de pessoas como você e tentar levar o melhor para o nosso agroprodutor, né? Obrigado, meu amigo. Obrigado pelas palavras. Isso só dá gás cada dia mais para mim continuar nesse propósito, que é isso mesmo. Eu sempre falo que eu quero que o Brasil seja, no mínimo, a terceira maior potência mundial. Se isso vai acontecer, é muito difícil, porque mudar a cultura não é fácil. É que são 500 anos, praticamente, você mudar uma cultura. Aí, quando a gente fala dos nossos políticos, não vai mudar tão cedo, porque às vezes aquele que tem um pensamento, quando entra lá ele muda, é um negócio assim, incrível, é né? rápido, muda assim, numa constância muito grande. Essa semana mesmo teve um deputado que odiava uma pessoa, agora já está aliado para trabalhar junto na próxima eleição. Então, isso não vai mudar. E uma coisa também que eu sempre falo, que a gente não tem que depender de política, a gente tem que buscar estudar, buscar trabalhar, fazer da forma correta. Fazendo correto, no máximo de capricho possível, você vai ter dificuldade e eu penso que não tem outro rumo. Você tem que ser dessa forma. Porque aí você vai crescer. Igual você disse que tem mais de 15 anos no mercado. Não é um dia, gente. É 15 anos. Eu vou fazer 23 anos. É muito tempo você trabalhando nisso. E se a gente não trabalhar dessa forma, a gente não cresce. E a gente também depende de pessoas. Hoje, sua empresa, você conta com quantos colaboradores? Você está só em Goiás? Como que é? Ótimo, esse é um assunto. A gente que vem da engenharia, às vezes o meio, ele não cuida muito das pessoas. Eu sei que você preza muito, eu também. A Stones já tem 13 anos e desde o segundo, terceiro ano a gente já tinha um RH. Não era um departamento interno, era com assessoria externa. Né? Então assim, quando a gente já tinha 5 colaboradores, já tinha esse suporte. Hoje a gente já tem aproximadamente 70 colaboradores. A gente atua aqui no estado de Goiás, é a nossa base.
temos também uma base em Itaberaí. E o desafio agora, Hélio, é ir para as novas fronteiras agrícolas. Então a gente está com oportunidade aí em São Paulo, Bahia, Mato Grosso, a gente também está prospectando alguma coisa no Mato Piba. E o desafio atual, olhando para as pessoas, é claro, preservar essa cultura, que é o que sustenta a coisa, mas também reter bons talentos, trazer pessoas dessas regiões, porque é importante você ter ótimo. equipes locais, e da mesma forma respeitar o momento de vida do colaborador, que talvez não esteja alinhado com o momento de vida da empresa. Porque esse momento da expansão que você já viveu, a gente está vivendo agora, ele exige que quem está na linha de frente esteja lá no front. Então é muita viagem. Tem que andar junto, não tem como. Tem que andar junto, Hélio. Então, hoje o cuidado que a gente tem com o nosso colaborador é justamente respeitar isso, tentar equilibrar o máximo de trabalho com o esforço, principalmente de deslocamento. O agronegócio exige muito disso. E tentar fazer essa contratação, essa capacitação em outros estados também. Amigo, brigadão. Um prazer muito grande estar aqui com você. E eu queria que você falasse aí para quem está nos assistindo, manda uma mensagem final, o que você pode falar da sua atividade, igual você falou aqui, para o pessoal aí montar mais usinas e cada dia a gente gerar mais energia renovável. Maravilha. Primeiro te agradecer, né, Hélio? Mais uma vez. E para quem nos assiste aqui, fica 2 recados. Basicamente, falar aí para o agroprodutor que está de parabéns, carregando aí 1/3 do nosso PIB, empregando 1/4 da mão de obra desse país nosso. Então, assim, é tirar o chapéu e... Referências falam, né? Enquanto os Estados Unidos estão lá fazendo boneco de neve na segunda safra, a gente está aqui fazendo segunda, terceira safra. Então, o trabalho, de fato, está sendo bem feito. E no aspecto da energia solar, olhe com carinho, aí tem tanta gente boa trabalhando no setor. É de fato você olhar para as mudanças que estão acontecendo, preservar questões de legislação ambiental, normas técnicas, talvez de corpos de bombeiro, que pode estar impactando aí o seu negócio, e olhar de uma forma como um todo a energia. Hoje a energia solar é uma boa, daqui a pouco tem biometano, tem biogás, baterias. Então, energia a gente não vive sem. Então, olhar aí para ter um bom parceiro nisso também é essencial. Perfeito, meu amigo. Energia é sinônimo de desenvolvimento, não é isso? Exato. Então é isso aí, pessoal. Mais um episódio, 8º episódio. Falamos aqui de energia solar. E o objetivo meu é esse, é levar profissionais de referência. Pedrinho, fala para mim o seu WhatsApp, vamos divulgar o seu trabalho o máximo possível para a gente chegar a mais pessoas e ajudar pessoas a fazer da forma correta com conhecimento. Maravilha. Quem quiser procurar aí no WhatsApp, o meu número é 62981013730. Tem também as minhas redes sociais. Isso, qual que é o Instagram? Todas aí é Pedro Provázio com Z. Você vai encontrar aí no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. A gente está aí para poder servir. Pode procurar a gente. Então é isso aí, pessoal. Não é todo dia que você fala com Trienge, não, tá? O homem é engenheiro eletricista, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Amigo, mais uma vez, brigadão, sucesso para você, que você possa continuar crescendo aí cada dia mais. Amém, Hélio. Sucesso sempre. Obrigado mais uma vez pelo convite aí, viu? Grande abraço, pessoal.